Nos dias de hoje, eu praticamente utilizo as IAs para praticamente tudo no meu cotidiano. Eu utilizo no trabalho, fazendo roteiros, fazendo relatórios, fazendo dashboards. Eu utilizo na minha faculdade para estudar para provas, fazer materiais para as matérias, fazer apresentações, documentos. Tudo eu utilizo inteligência artificial e com toda certeza me economiza algumas belas horas durante a semana. Porém, as inteligências artificiais, elas são colocadas na minha rotina como facilitadores. Então, antigamente, por exemplo, eu demorava horas para fazer 5, 10, 20, 30 copies para as minhas campanhas. Hoje eu demoro 5 minutos. Antigamente eu demorava 1 hora para fazer uma apresentação, por exemplo, para fazer meus vídeos, para fazer a apresentação na faculdade, para fazer a apresentação de proposta para cliente. Hoje eu demoro menos de 10 minutos. Então são coisas que facilitam o dia a dia, mas não tiram a responsabilidade do meu conhecimento. Então para fazer a apresentação eu preciso do meu conhecimento, para fazer as copies eu preciso mostrar para a IA a maneira correta para fazer essas copies. Então utilizem IAs dessa maneira. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu utilizo inteligência artificial nesse meu cotidiano, tanto em faculdade quanto em trabalho, para ajudar você que quer um pouco mais de agilidade no dia a dia e não sabe muito bem como utilizar as IAs de maneira coerente. E lembrando que esse vídeo não é um tutorial, tá? Eu não vou abrir as IAs ali no PC para vocês, mostrando, ó, eu faço isso, isso, isso. Não. Eu vou dar um caminho. Então, ó, no trabalho eu uso para isso, isso, isso e utilizo tais ferramentas fazendo dessa forma. E aí vocês podem testar na casa de vocês e, logicamente, fazer da melhor maneira possível para se encaixar na rotina de vocês. E para começar, não podia ser diferente, vamos falar de trabalho. Como eu, sendo gestor de tráfego, utilizo as IAs para facilitar o meu dia a dia. O primeiro ponto que eu já dei uma palhinha no começo do vídeo são as copies, né? Então hoje, se você for no Meta Ads, você pode ver que cada anúncio que você cria, a Meta pede pelo menos 5 textos principais, 5 títulos e 5 descrições. Agora você imagina você criar 2, 3, 4, 5, 10 campanhas num dia só e ter que criar pelo menos 15 textos para cada campanha. Isso com toda certeza pegaria o seu dia inteiro para fazer essas copies. Era o que acontecia no passado, por exemplo. Tanto que grandes profissionais do marketing digital contratavam pessoas que eram especializadas em copy. Então aquela pessoa vivia o dia inteiro escrevendo para os seus anúncios e eles pagavam para a pessoa fazer isso. Hoje em dia, com inteligência artificial, em menos de 1 minuto, 2 minutos, você consegue fazer todas as suas copies. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar o Gemini, porque eu tenho o Gemini Pro. Então, ele acaba tendo um processamento, uma inteligência melhor para fazer as minhas copies. E aí, o que eu faço? Eu explico para ele as características da copy. Um pulo do gato é você ir lá no site da Meta, na página de Help, né? E lá mostra os caracteres que precisa para cada tipo de texto e as características. Você pode literalmente copiar e colar, mandar para a tua IA e falar, ó, eu preciso de copies nesse molde. E aí, lógico que você coloca ali o que mais lhe agrada. Eu, por exemplo, eu gosto sempre de algumas copies texto inteiro e algumas copies com point list para dar uma variada. Eu gosto com as minhas copies com emotes em pontos focais para chamar um pouco mais de atenção, não ficar aquele textão cru. Então você pode pedir para ele algumas características extras para deixar as copies melhores. A segunda coisa que eu facilito muito o meu dia a dia utilizando IA é a criação de relatório e leitura de dados. Então hoje eu consigo treinar IAs, chats específicos, para lerem os dados que eu mandar e ela criar um relatório para aquilo. Ou não precisa nem ler os dados. Você pode, por exemplo, só criar os relatórios. Você encaminha todos os dados e ele já traz um relatório de molde que você passa para ela na mesma hora. Isso, para quem passa relatórios diariamente, semanalmente, facilita muito a vida. Imagina você tendo que passar, por exemplo, pelo menos 5, 10 relatórios diariamente para os seus clientes e fazer esses relatórios bonitos e que tenham um padrão. Você fazer isso na mão leva um trabalho muito grande. Com as IAs você manda os dados, ele na hora cria para você. Fica muito mais visual, muito mais padronizado e até mesmo o seu cliente agradece, porque os dados ficam mais visíveis para ele. Então facilita o teu dia e melhora aí a relação que você tem com o teu cliente também. E para fechar, não poderia deixar de fora criação de conteúdo.
Hoje, como vocês bem sabem, eu faço pelo menos 3 vídeos longos no meu canal no YouTube e 3 vídeos curtos todas as semanas nos meus perfis. E isso definitivamente demanda muito tempo, tanto para roteirização, para idealização de conteúdo, gravação e até mesmo a edição. Então, quando eu vou fazer os meus roteiros, eu consigo utilizar a IA para ela me ajudar a colocar pontos mais legais no meu roteiro. Ela entende já da minha vida, né? Eu explico para ela com antecedência o que eu faço, o meu trabalho, o que eu faço da vida, qual é a minha faculdade, as minhas especialidades, e ela consegue me dar ideias, consegue me ajudar a escrever os roteiros, e isso facilita muito o meu dia a dia na produção de conteúdo. E lógico que só o roteiro não faz um vídeo bom. Você precisa de uma desenvoltura com a câmera, uma boa edição, uma boa iluminação, né, para gravação. Então, é um conjunto de coisas. Porém, na parte de criação de ideias, me ajuda bastante e me salva muito tempo na minha semana. Às vezes, eu fico pensando, se eu não tivesse a IA, talvez eu nem conseguisse fazer os 3 vídeos por semana. Mas ok, fechando a nossa parte de trabalho, vamos entrar na parte de estudo, né? Como eu utilizo as IAs na minha faculdade para facilitar o meu dia a dia, para melhorar o meu desempenho dentro da universidade. A primeira questão é estudar conteúdos extensos, muito longos. Por exemplo, no meu último semestre, eu tive uma matéria chamada Administração Geral. E o meu professor de administração era um professor muito velho, só que muito sabido. Ele tinha muito conhecimento sobre administração, né? Consultor muito renomado, tinha livros escritos, então ele era muito exigente nas suas provas, né? Ele gostava de questões muito grandes, explicando muito bem o que ele passou em aula. O problema é que a matéria dele era muito extensa. Então era coisa de você estudar e não dá para estudar num dia só, porque era um conteúdo realmente muito massivo. E eu utilizei inteligência artificial para me ajudar a estudar. Com a inteligência eu consigo criar resumos, mapas mentais, flashcards, áudios em IA, como se fosse um podcast. E assim eu estudo de várias maneiras possíveis, fixo na minha cabeça de várias maneiras possíveis, e o meu desempenho na prova acaba melhorando, porque eu consigo lembrar melhor dos conteúdos. E a IA te ajuda muito, 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 muito mesmo a estudar. Se você tem uma dificuldade em lembrar de conteúdos extensos, tem uma dificuldade de estudar coisas extensas, porque fica chato de estudar, é muito massivo, né? Você acaba perdendo um pouco o foco no período do estudo, com certeza a IA vai te ajudar muito. E as ferramentas que eu utilizo para estudar dessa maneira são o Gemini em conjunto com o Notebook KLM, que também é outra ferramenta do Google maravilhosa, que você pode criar cadernos lá dentro, jogar os seus materiais lá, tudo em PDF, em texto, em áudio, em link, e ele vai armazenar aquilo ali, e aí ele faz os flashcards, os vídeos, as imagens, as apresentações, os roteiros, tudo naquele chat, com o conteúdo que você mandou. Então, se você estiver estudando, por exemplo, tráfego pago, você pode mandar tudo para um notebook do KLM e ele vai ter toda aquela informação para te auxiliar a estudar mais facilmente. E para continuar, eu até já citei um pouco lá em cima, que é utilizar a inteligência artificial para fazer apresentações para a faculdade. E eu tenho até um exemplo muito recente disso, que eu fiz um trabalho recentemente, que o material bruto de pesquisa do grupo deu mais de 14 páginas. Aí eu te pergunto, será que em um dia, 2 dias eu conseguiria condensar todo aquele conteúdo em poucos slides, interpretar tudo aquilo, fazer da maneira mais coerente possível? Pô, provavelmente eu conseguiria, mas num tempo muito grande. Talvez não conseguisse em 2 dias, por exemplo. Agora, com inteligência artificial, a coisa muda, porque eu consigo mandar o documento inteiro para o IA, no caso eu utilizo o Gemini, ela consegue separar para mim tópicos mais relevantes daquele conteúdo, separar por slides, e aí eu jogo em outra ferramenta, que é o Gama, como eu comentei lá em cima, que faz apresentações. E o Gama cria os 10 slides perfeitos, com uma característica visual muito bonita, com as informações pertinentes que a gente conseguiu colocar, e em 99% dos casos a apresentação fica muito, muito boa para apoio na hora das apresentações. Pode ser que, dependendo do conteúdo que você for usar, pode ser que a primeira vez que você faça a apresentação não fique bem legal ou no padrão que você está buscando.
mas com toda certeza, depois de uma segunda tentativa, a IA acerta a mão e consegue te entregar um material muito legal. Lembrando que apresentações são materiais de apoio, como eu falei, não é para ter muita informação. É só você estar ali, ter uma informação-chave, uma outra informação-chave para você não esquecer. E a IA consegue identificar muito bem todos esses pontos. E para fechar, temos o Deep Search, que é a pesquisa profunda, e resumos. Então, antigamente, para você fazer uma pesquisa muito extensa, você precisava ir na biblioteca, ou você precisava procurar na mão vários e vários sites para encontrar aqueles conteúdos. Hoje, com inteligência artificial, eu consigo ir lá no meu Gemini, colocar o modo Pro, ativar o Deep Search e falar: procure para mim assunto X. E ele vai me trazer um documento extenso de 10 páginas sobre aquele assunto, porque ele pesquisa muito mais rápido para mim do que se eu fosse fazer manualmente. Aqui é interessante o que? O Gemini, ele traz os links, as bibliografias. Então você consegue pedir para ele procurar, ele te dá os links para você utilizar como base também e ver se é verídico aquele conteúdo, e você ganha muito tempo. Porque em vez de você ficar entrando em site por site, ele simplesmente condensou tudo num documento só. Então você facilita muito a tua vida e ganha muito tempo. E aí, lógico que entra a parte de resumo também, né? A IA, ela consegue interpretar conteúdo muito fácil. Então você consegue fazer um texto grande, pegar todos os conteúdos que você gostou e solicitar que ela faça um resumo para você. E aí esse resumo pode ser para estudo, pode ser para apresentação. Vou fazer uma apresentação desse conteúdo que é muito extenso. Aí ele cria um pequeno resumo para você ter na mão ali na hora, para você não esquecer de nada. Então a IA te ajuda muito na faculdade em vários aspectos. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo não ficou muito extenso, porém eu acredito que tudo que eu passei aqui para vocês pode com certeza ajudar na tua produtividade no cotidiano. Como eu falei, uso muito o Gemini, mas ultimamente estou evoluindo um pouco mais para o Claude, que é uma ferramenta fenomenal. Então, se você não utiliza ainda IA no seu cotidiano, passe a utilizar, que com certeza você vai ter mais produtividade. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu like, compartilha, comenta. Deixa aquele hype aqui embaixo para ajudar o crescimento do canal. Comenta o que você acha de IA, o que você utiliza de IA e o que você vai passar a utilizar. E se inscreve aqui embaixo para conteúdos semanais. Valeu, falou!